Autoaceitação na jornada do emagrecimento. Você se aceita? Você, minha querida aluna, você tem essa consciência de como a autoaceitação faz diferença na sua jornada de emagrecimento? Você tem se aceitado? Você gosta de você mesmo? Hoje nós vamos tratar sobre esse tema, a autoaceitação. Você, minha querida aluna, que está no caminho do emagrecimento, mas que ainda está fugindo de si mesma. Você não reconhece a pessoa que você se tornou, você não reconhece a pessoa que você é. E como a gente faz para lidar com isso? O primeiro passo para que você entenda, para que você corrija essa rota e a partir daí comece de fato a ter o resultado no emagrecimento, é entender quem você é aceitar quem você é. Da mesma forma que eu sempre dou aquele exemplo do GPS. Se você quer chegar em algum lugar, o primeiro ponto é você saber onde você está, certo? Se você não consegue colocar no mapa de onde você está partindo, você não vai conseguir chegar no destino que você precisa chegar. E esse é o primeiro passo para a autoaceitação. É você saber olhar para si mesmo, saber conhecer a si mesmo, saber onde eu estou, quem eu sou, o que eu preciso fazer para chegar a um resultado. E esse é o ponto número 1 da autoaceitação. Você precisa olhar para dentro de si mesmo, você precisa olhar para você mesmo e saber reconhecer você. Você precisa entender que você é uma pessoa imperfeita, que você de repente não tem todas e não teve todas as ferramentas necessárias para conseguir ser quem você gostaria de ser. Esse é o primeiro ponto. Se você hoje está num ponto, você está numa situação de não entender, de não saber quem você é, fica difícil saber para onde você vai. Então, a jornada da autoaceitação começa por aí. Primeiro aspecto, onde você está, quem você é hoje, a pessoa que você se tornou. Não precisa se conformar com isso, mas você precisa entender que é necessário que você saiba o ponto de partida para a partir daí você dar sequência e progredir no seu caminho rumo ao destino que você quer chegar. Então imagina, você quer chegar em um determinado ponto, você quer chegar em um shopping, por exemplo. Se você não souber onde você está, fica difícil você falar se você vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, qual é a estrada que você vai pegar. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, mas você está partindo de onde? É de São Paulo ou é da Bahia? Para você saber como você vai chegar, você precisa saber onde você está. E a autoaceitação é essencial nesse aspecto. Qual é a situação que nós temos psicologicamente com relação à aceitação? Nós, desde criança, somos aí seres instruídos e que precisamos nos sentir aceitos. No primeiro momento, nós precisamos nos sentir aceitos pelos nossos pais, nós precisamos nos sentir aceitos pelas pessoas que estão ali dentro do nosso meio. Seja ali os nossos cuidadores, irmãos, pai ou mãe, o avô, a tia, não importa. Quem é o seu cuidador? Quem é a sua parentalidade? Em qual é a sua tribo? Né, para falar de uma forma assim mais rudimentar. E a aceitação, ela tem muito a ver com isso. Você precisa se sentir aceito. É uma situação inata do ser humano. Se sentir aceito, se sentir amado. E a partir deste momento, você se ama, você se aceita, você vai chegar longe. Aí imagina, você é uma criança, de repente ali você começa a ter consciência de si mesmo e você vai fazer de tudo para ser aceito pelos seus pais, pela sua filiação, por quem está ali com você, por quem cuida de você. Muitas vezes não é o pai e a mãe, pode ser às vezes uma tia, uma avó. E aí você vai começar na sua vida percebendo-se como pessoa e você vai começar a então buscar essa atenção, buscar este amor, essa aceitação das pessoas que estão com você. E existe aí as dificuldades da criação. Imagina, nem sempre essa pessoa que te criou, essa pessoa que estava contigo ali neste momento da sua vida, ela soube lidar com esses fatores. E ela vai criando ali situações em você, quando criança, que vai dificultando essa sua sensação de aceitação. De repente você não tirou uma nota boa na escola e essa pessoa que estava ali com você, seja a figura paterna, materna, ela te rejeitou de alguma forma. Você teve um comportamento que não foi o comportamento adequado para a situação, mas você era uma criança e você sentiu-se rejeitada. E você vai crescendo com essa situação de aceitar, de querer ser aceita. E você, à medida que você vai construindo essas questões mentais dentro da sua cabeça, de ser aceita, de qual é o modelo ideal para você ser aceita por aquelas pessoas que você ama e que te amam, correto? E você vai construindo, é uma construção interna. Tá tudo na questão psicológica. E o que vai acontecendo dentro disso? Você vai evoluindo, você vai crescendo e de repente alguns padrões ou alguns comportamentos você vai rejeitando. E aí chega neste ponto, será que você se aceita ou você não se aceita por uma questão sua ou por uma crença, por uma coisa que foi desenvolvida em você na sua criação? Isso é muito importante de entender, porque a partir deste momento que você hoje, já uma mulher, já adulta, tem essa consciência de que se aceitar é muito importante para o processo de desenvolvimento, você começa a entender por que você não se aceita.
E esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro fato para que você tenha um resultado dentro da autoaceitação. É entender por que você não se aceita. E aí tem a ver com esses fatores que eu falei, da criação, de se sentir aceita no seu ambiente familiar, correto? De querer ser amada, de querer ter o pertencimento. O senso de aceitação ele está muito ligado com esse senso de pertencimento. Então você pertence a uma família, você pertence a um ciclo de amigos, você pertence a um ciclo social. Isso vai evoluindo à medida que você vai crescendo. Então, se você não se aceita, primeiro você precisa entender o que ou quem você é. Quais os padrões dessa aceitação que foram inseridos quando você era criança? Você precisava ser uma criança extremamente inteligente para ser aceita? Ou você precisava ser uma criança extremamente obediente? Ou educada? Ou uma criança muito calma? Tem pessoas que são agitadas e elas não se sentem aceitas por não serem calmas. Isso é da personalidade de cada um. E aí vem essa questão do seu ciclo familiar. Para você ser aceita, você tem que ser de uma determinada forma. Você vai construindo esses paradigmas, que muitas vezes não são corretos, e tá tudo bem, porque a pessoa também que te criou, que te educou, o ambiente não era perfeito. Você não pode exigir de si mesma uma perfeição se o ambiente de onde você veio também não era perfeito. E a gente hoje tem total consciência para poder lidar com essa situação. A total consciência para entender que tudo bem, vamos então voltar lá atrás, entender e ressignificar aquilo que aconteceu. Se você teve essa dificuldade de ser aceita dentro desse ambiente, você também precisa entender que não era culpa sua. E esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é entender que você não é perfeito e que você precisa, naturalmente, de uma aceitação dessa situação. Você aceitou essa situação em você, aí você começa a entender qual era o ambiente, como era essa questão da sua criação, como era essa questão com os seus pais, dessa aceitação. E você começa a entender que não necessariamente o ambiente era propício para que você fosse aceito da forma como você gostaria. Entende? E tá tudo bem também. Os seus pais com certeza fizeram o melhor que eles puderam, os seus parentes, as pessoas que te criaram, que estavam com você. Eles também são pessoas limitadas, eles também têm essas limitações. E você, se você é mãe, você também sabe que é uma certa dificuldade para que você consiga, naturalmente, fazer o melhor possível pelo seu filho. E por que seria diferente em uma época onde, de repente, há 20 anos, há 30 anos atrás, os seus pais tinham menos informação ainda do que você tem hoje? Imagina a dificuldade para conseguir educar e incentivar uma criança, um ser que vai ser formado ali da melhor maneira possível. Bom, então a aceitação tem a ver com isso. E você precisa, o primeiro fato para se aceitar é a autocompaixão. É você entender que você não era perfeita, que o ambiente não era perfeito e que por isso muitas vezes gerou em você uma rejeição. Gerou esse sentimento. E essa repetição de padrão, ou seja, você não se sentir aceita por determinada situação, gera muitas vezes uma repetição de padrão. Então imagina você já na sua adolescência, e aí você já passou dessa parte da infância, já começou a tentar ser aceita de certa forma, muitas vezes até não adequada, porque existe essa necessidade de aceitação, e aí você agora vai para o ambiente, de repente, da sua juventude, da sua pré-adolescência, onde você gostaria de ser aceita nas esferas sociais, entende? E aí qual é a situação da esfera social a qual você pertencia? E aí vem essa questão dos padrões de beleza, vem essa questão dos padrões estéticos. Hoje isso é mais presente ainda, infelizmente. Os nossos jovens, as nossas crianças passam por isso também. E aí você precisa entender, primeiramente, a autocompaixão, para que você possa, sim, entender que não é culpa sua, que tá tudo bem e que você, a partir dali, você pode melhorar, você pode mudar. E aí vem justamente essa segunda questão, de abrir mão da culpa. Você não tem culpa pelas situações que estavam presentes contigo. Então você não tem culpa. Se de repente o ciclo social exigia de você uma coisa, se o ciclo social trazia para você uma pressão estética, que é o que acontece muito, inclusive nos dias de hoje, e essa pressão estética justamente vem com essa questão, se autoaceitar, né? Se autoaceitar, trazer o entendimento para si mesmo, entender onde você está. Então, primeiro, buscar a compaixão, para que você possa entender que não foi culpa sua, que você não tem essa situação desta pressão, que a pressão em que você muitas vezes se coloca e que é o que te faz fugir de si mesmo, ela não deve existir. Você precisa sim fazer as pazes consigo mesmo. E a partir daí nós temos o terceiro ponto, que é justamente aprender a se perdoar. Imagina, as pessoas que lá no passado, de repente, sem querer te rejeitaram e que trouxeram em você esse sentimento de culpa, você precisa entender que essas pessoas não eram capacitadas para o tal, para te aceitar como você é, para te amar como você é. E só que você precisa se amar, você precisa se aceitar. E para isso você precisa se perdoar. Se perdoar por estes erros. Você muitas vezes não tem essa consciência de conseguir
fazer essa leitura e essa análise para se autoaceitar. Imagina, uma criança não tem a consciência, a condição de assimilar esses detalhes para se autoaceitar a partir daí. E a gente vai nessa linha. A gente continua repetindo os padrões, mas sem trazer para o nível da consciência. Então, trazendo para este nível da consciência de que você buscava uma aceitação de forma instintiva e que o ambiente muitas vezes não tinha condição de abraçar você dessa forma, você já começa a entender que a culpa não era sua, entende? Então é se libertar da culpa. Agora, trazendo para a prática, para os dias de hoje, você é uma pessoa que busca sim a autoaceitação, busca fazer as pazes consigo mesmo. É diferente, você não pode entender isso como se conformar. Você precisa entender a situação onde você está. Você precisa se perdoar, se libertar da culpa e agora assumir a responsabilidade. Entenda, assumir a responsabilidade de que só depende de você os resultados que você tem. Então você entendeu, você compreendeu, você se perdoou, você vai fazer essa análise e a partir daí você vai fazer as pazes consigo mesmo. Você vai dar essa sequência de entender onde você está, de assumir a responsabilidade. Porque uma vez que você se aceita, essa autoaceitação, ela vai proporcionar que você, a partir dali, tome e assuma a responsabilidade para mudar a sua realidade. Como eu estou falando, a autoaceitação, ela é diferente de se conformar. Você não precisa se conformar. Então você hoje, por exemplo, se olha no espelho e não gosta do que você vê, porque a estética não está legal, de repente a saúde não está legal, a sua consciência está pesando, mas você precisa primeiro fazer as pazes consigo mesmo e depois, a partir daí, você vai dar sequência na sua jornada para melhorar aquilo que você quer. Então imagina, você precisa da autoaceitação, você entende onde você está, você se aceita e a partir dali, opa, agora eu vou mudar a minha vida para melhor, que é o que a gente quer. E muitas vezes a sua saúde pode já estar comprometida, a sua saúde psicológica com certeza já está, porque se você não se aceita, a sua capacidade psicológica também já não está legal. É a partir deste momento que você se aceitou, você se perdoou, você começa a entender onde você está para a partir daí mudar. Se você não se aceita, se você não se ama, nenhuma atitude que você tomar para mudar de vida vai ser o suficiente para conseguir promover ou provocar em você uma mudança. Porque se você não está bem consigo mesma, o que você fizer nunca vai ser satisfatório, entende? Então, primeiro, aceite-se, se perdoe, entenda o ambiente por trás dessa questão da autoaceitação e a partir daí é que você vai fazendo as pazes consigo mesmo e vai buscando aí formas de melhorar o seu dia a dia, de melhorar a sua vida. A partir do momento que você entendeu quem você é, que você está se amando, que você, assumir a responsabilidade, agora eu entendi essa situação com essas ferramentas que eu ensinei, é primeiro entender e ter a compaixão com si mesmo, perdoar as pessoas que estavam lá atrás e que não conseguiram trazer para você o que era o necessário no ambiente e se perdoar. Porque se você até então tomou atitudes que vão contra o que você gostaria de ser, não tem problema. Não fique se culpando. Se você ficar preso na culpa, você não desenvolve. Agora, você precisa assumir a responsabilidade. E a partir desse momento, tomar atitudes que vão te levar para um resultado diferente, que vão melhorar a sua saúde física e a sua saúde mental. No caso especificamente nosso, que a gente busca que eu quero ajudar vocês a atingir um emagrecimento, é muito importante que você tenha isso em mente, que você se aceite para, a partir daí, tomar medidas para dar sequência. Mas lembre-se, você não é perfeita. Não é de uma hora para outra. A autoaceitação é um processo de reconstrução interna, de ressignificação. Você começa a reconstruir aquilo que tem dentro da sua mente. Você começa a se amar mais, você começa a se aceitar e a partir daí você vai tomando atitudes para melhorar o seu dia a dia. Pode ser aí fazendo uma atividade física, pode ser aí de repente fazendo uma melhor alimentação, porque aí você já começa a ter mais energia, você começa a reconhecer aquilo que te incomoda e vai começando a melhorar. Você começa a dormir melhor, porque agora você já não tem aquele peso da culpa de estar fugindo de si mesma, pois a fuga não vai levar a nada. E se você estiver fugindo de si mesmo, não importa, é como dizem, né? Aquele velho ditado. Eu queria fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. Então, fugir de si mesma não vai resolver o problema. Então, busque fazer as pazes com si mesma. E a partir daí, no momento que você se encontrou, que você sabe onde você está, as atitudes que você vai tomar para buscar a sua melhor versão. É você com você mesma. É você fazendo por você. E não por ninguém, não pelos outros, não pelos seus pais. É primeiro você consigo mesmo, fazendo as pazes com si mesma, para depois conseguir chegar no ponto de, estou no domínio da situação, vou começar uma nova jornada rumo à minha melhor versão. Buscando aí, muitas vezes, as estratégias de emagrecimento, como eu disponibilizo para vocês aqui no meu Instagram mesmo. E essa questão da autoaceitação, ela vai melhorar instantaneamente a sua autoestima. Uma vez que você se aceita, uma vez que você entende quem você é, que você se descobre, que você faz as pazes consigo mesmo, a sua autoestima já vai melhorar.
você já vai tomar medidas para melhorar mais ainda a sua autoestima. E é só o primeiro passo, assim como vários outros que a gente vai trazer e vai abordar para vocês aqui nessas lives. Conforme o prometido, uma live rápida, tratando sobre um assunto rapidinho, só trazendo uma dica para você, para trazer aí uma sementinha para que você possa pensar mais nesse assunto da autoaceitação. Aceite-se, faça as pazes consigo mesmo, entenda onde você está, se liberte da culpa e assuma a responsabilidade, para a partir daí você poder sim chegar num ponto de melhora, num ponto de retomada, num ponto de fortalecimento interno e começar a sua jornada de emagrecimento, a sua jornada de melhorar a autoestima, de melhorar a saúde psicológica e a saúde física. Então faça as pazes consigo mesmo e comece agora nessa jornada de redescoberta interna, de ressignificação da sua própria vida. E com certeza você vai ter grandes resultados.